Então estamos aqui com David Agape. E David, antes da gente começar a perguntar, faz um apanhado geral, assim, o que foi a Vazatoga, né? O que foi descoberto e um pouco das repercussões, assim. Só para quem, se o cara chegou aqui hoje e não sabe do que se trata, para entender o que é isso, e depois o Kim já faz a primeira pergunta. Muito bem, se você que está nos ouvindo agora é um alienígena ou você é leitor assíduo da Folha de São Paulo e do Estadão, você não sabe a reportagem que abalou os poderes essa semana. Publicamos uma investigação de meses, chamada informalmente agora nas redes sociais, ganhou o apelido de Vazatoga 2. Nós mostramos que o aparato de perseguição criado no TSE nas últimas eleições, que foi revelado inicialmente pelo jornalista americano Glenn Greenwald e por Fábio Serapião na própria Folha de São Paulo, continuou após as eleições. E depois dos atos de 8 de janeiro, criou-se um grupo investigativo paralelo no TSE para fazer um fichamento das pessoas presas no 8 de janeiro e verificar se elas deveriam ficar presas ou soltas de acordo com publicações nas redes sociais. Então era uma questão política. Se o cara era contra o PT, estava na lista negra, certo? Exato. Muito bem. Kim Paim, faça a sua primeira pergunta, agora que a gente já explicou mais ou menos o que é a Vazatoga 2.0. HP, eu quero te perguntar algo que, enfim, né, assim, eu vou falando como funciona no meu caso. Quando eu faço muitas vezes assim, um dossiê, em especial um dossiê histórico, aí me jogo lá, Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, sei lá, assim, eu tenho certeza que, assim como tu deve ter lido 100% e talvez o que virou notícia mesmo, talvez seja 5%, talvez até menos, eu acho que tu deve ter lido muito mais coisa do que foi publicado. Esse também processo existe. Então assim, eu vou lá, poxa, eu começo a ler várias notícias, aí você se depara com palavras diferentes, o tom que o jornalista usa, sabe? E você vai ficando com certas impressões ao longo do processo, sabe? Quando você estuda determinado assunto. Que isso até te ajuda, né? Chegar a determinadas conclusões. Aí você vê, poxa, essa pessoa aqui, ela tá sendo motivada por alguma coisa política, ela realmente acredita no que ela tá fazendo. Enfim, né, esses pormenores. Aí eu queria te perguntar como foi meio que esse processo aí ao longo de toda essa pesquisa, né, toda a Vazatoga 2.0, como o pessoal vem chamando. Qual foi as impressões finais que tu foi colhendo assim ao longo desse processo? Muito bem. Essa investigação teve vários passos. O primeiro passo foi tentar obter esses arquivos. Todos os jornalistas investigativos decentes desse país tentaram obter esses arquivos após as primeiras reportagens do Glenn Greenwald. Eu fui um deles e tive a felicidade de, depois de muita busca, muito trabalho, conseguir esses arquivos. De leitura, houve muita leitura da minha parte de livros, principalmente da série da doutora Cláudia Piovesan. Então, o livro O Inquérito do Fim do Mundo, E Serei Como Deuses, o livro da doutora Bianca Cobucci Rosieri, 8 de janeiro, o Direito Penal do Inimigo, do doutor Marcelo Rocha Monteiro, todos esses livros que documentaram a juristocracia no Brasil foram muito úteis e serviram como inspiração para essa reportagem. Depois, então, o segundo passo foi apurar os arquivos que nós recebemos, e até agora a gente não falou sobre isso publicamente, não por falta de oportunidade, mas porque não interessava muito. Eles vieram muito bagunçados. Então era um documento, né, uma pasta com arquivos extremamente desorganizados, e nós precisamos então analisá-los e encontrar uma lógica naquilo, encontrar o contexto, entrevistar umas centenas de pessoas para conseguir entender aquele material, e aí na sequência a gente finaliza com a apuração, verificando se tudo aquilo é verdadeiro, e finalizamos escrevendo o nosso relatório, né? E por fim, houve a longa jornada aí, para conseguir um veículo para publicar esse material, a gente ofereceu para vários veículos do Brasil,
Deixo claro novamente que veículos mais alinhados à direita não foram procurados por solicitação da nossa fonte, que queria alcançar mais pessoas, furar a bolha, né? No entanto, alguns desses veículos não se interessaram em publicar essa pauta. Tentamos também com veículos internacionais e igualmente não tiveram interesse. Finalmente, Michael Schellenberger se dispôs a fazer a publicação, até porque ele viu a importância do material. E então a última coisa que faltou foi a decisão mesmo da minha parte, se valia a pena eu publicar esse material. Eu refleti muito, muito mesmo, pensei muito, fui para a igreja, pedi conselho para pastor e para ver se era realmente isso que eu precisava fazer da minha vida, e eu percebi que não tinha como eu me omitir, não tinha como eu me calar. E eu até falei pro Eli, porque a gente tinha decidido publicar sob pseudônimo. Muitas ditaduras ao longo da história obrigaram jornalistas a fazerem isso, a precisarem se esconder e publicar com pseudônimo. Então talvez tivesse chegado essa hora do Brasil, né, de uma ditadura plena, persecutória. Mas eu percebi que se eu fizesse isso, eu estava mais inseguro do que eu publicando, porque agora, qualquer coisa que aconteça, e eu não espero que aconteça, até porque a gente foi muito cuidadoso, as pessoas saberiam quem foi o jornalista que publicou e elas poderiam tomar alguma atitude em meu favor. Então, eu falei para o Eli até que, em algum momento, naquele exato momento, falei, Eli, nesse exato momento, alguma senhorinha de idade está ajoelhada no seu quarto, orando para que Deus envie alguém para que ajude de alguma forma os presos do 8 de janeiro. E eu não poderia ignorar esse clamor dessas pessoas que estão sofrendo lá. Então, essa foi a jornada investigativa para conseguir ter esse resultado que nós temos agora. Então, a pessoa vê uma reportagem como essa, de certa forma, muita gente me pergunta, espero que vocês não, vem mais coisa por aí? E aí eu falo, cara, me falaram isso 15 minutos depois da publicação, já começaram a perguntar, e aí, vem mais coisa? Eu falei, rapaz, você nem leu ainda, você não conseguiu terminar de ler a reportagem, você quer mais coisa. Isso até me ofende, porque a gente tem muita coisa ali naquele material, é gigantesco, e ainda temos coisas a ser explorada dentro dessa parte de material. Vamos com calma. Muito bem. Arthur, a palavra é sua. Vamos lá. Esse teu ponto aí, na verdade, Davi, é muito interessante, porque você vê, de certa maneira, as pessoas estão viciadas apenas no nível da informação, sem ter, né, assim, no fluxo da informação, sem ter a percepção da importância, talvez, e da gravidade, não da importância, da gravidade do que você anunciou, né? A ideia é o seguinte, quantas ondas, né, de informação tem que vir para que a gente possa perceber quão grave é a informação que você deu. E, na verdade, eu vou te falar que quando eu li, dentro de inúmeras coisas que me chocaram, inúmeras, mas você pensar que a gente chegou a um ponto em que um juiz tinha uma planilha de Excel para decidir quem ia ser preso ou não, baseado em opiniões políticas, né, no Instagram, no Facebook, o cara construir isso, quer dizer, uma coisa que começa lá naquele tal inquérito do fim do mundo, até chegar ao 8 de janeiro, ver que a gente se meteu mesmo num cenário em que o Tribunal Constitucional brasileiro virou um tribunal de exceção, né, para perseguir adversários políticos, subjugar e humilhar, torturar pessoas que vão contra esse sistema. A minha pergunta, então, nesse sentido para você, é o seguinte, quando você for falar com vários órgãos de imprensa, e esses órgãos falaram para você, cara, a gente não tem interesse em publicar, qual a tua percepção disso? Quer dizer, o que você percebeu ali, você sentiu? Medo das pessoas publicarem isso, com medo de uma reação desse tribunal de exceção que hoje manda no Brasil, medo mesmo, ou uma adesão quase que natural ao regime, onde esses caras se interessam pela manutenção do regime? É medo ou cumplicidade? Eu cheguei a um acordo com ele de que a gente não iria falar o nome desses veículos, pelo menos por enquanto, tá? Por uma questão de honra mesmo, questão de ética, mas cada um teve um motivo diferente. Então, o primeiro veículo que nós conversamos,
que mostrou interesse, tá? O primeiro que mostrou interesse, cozinhou a gente por mais ou menos um mês, né? Conversou jurídico e tal, e foram inventando, e porque queriam fechar, já estava certo já. Tava certo, beleza, tava tranquilo, vamos publicar. E depois de um tempo ele deu para trás, começou a criar umas exigências esquisitas, né? E no final rejeitou a proposta com base numa justificativa esdrúxula, né? Dizendo que primeiro disseram o seguinte: olha, nós precisamos ter um jornalista da casa trabalhando junto com vocês. Eu falei, sem problema. Até porque o jornalista da casa era um cara bacana. Eu falei, não, esse cara é bom, então não faço nenhuma objeção. Depois falaram assim, não, que aí foi a justificativa final, né? Não pode porque o material teria que ter sido apurado por um jornalista da casa para poder publicar. Eu falei, se vocês quiserem, vocês me contratam, não tem problema. Mas, então, assim, eles não queriam e ficaram cozinhando a gente por enfim, foi algo que não foi legal. Um outro até queria também publicar, era um cara bacana também, mas bateu no jurídico e gerou um temor ali de retaliações contra o veículo. Houve uma proposta ali de publicarmos como um artigo de opinião, porque não tem como, não faz sentido você publicar uma reportagem como artigo de opinião. Eu entendo o temor desse veículo com relação até mesmo à veracidade dos arquivos, tá? A veracidade das certidões que nós estávamos oferecendo, apesar que posteriormente nós conseguimos comprovar isso, tá? Hoje não tem como questionar a veracidade da certidão, vários colegas já verificaram, então, até porque se fosse falsa, o TSE já tinha iniciado um inquérito contra a gente aí, né? Então a gente está tranquilo por conta disso, né? Tudo verdadeiro e pode ser checado até mesmo no próprio site do TSE. Agora, os veículos, tudo bem, antes de ser publicado, pelo que eu entendi, basicamente foi medo de represália, né? Pelas suas respostas, assim, o maior medo era de represália, porque se havia um interesse no começo, é porque, ou seja, o regime realmente tá forte e tá em cima dessas pessoas, apesar de que eu acho que nos grandes veículos a ideologia também ajuda, né? O pessoal fala, tudo bem, mas é bolsonarista, né? Deixa pra lá. Eu acho que o que eu vejo de toda a literatura que eu vejo, porque eu leio muito, né, sobre jornalismo investigativo, vocês podem ver minha coleção de livros ali, a maioria eu já li, e os outros que eu não li ainda lerei. Diz o seguinte, e eu vejo reportagens investigativas ao longo da história, casos talvez ainda mais cabeludos que esse, ou tanto quanto, e que em outros tempos eram publicados com normalidade, né, com a maior naturalidade. Há sempre uma pressão institucional, há sempre uma pressão em cima do veículo, mas o veículo tinha poder para manter a sua independência jornalística, né, a sua integridade. Hoje, muita gente tem medo. Eu lembro que eu falei na época do Radiolão. Falei com um grande veículo brasileiro para poder publicar. Eles elogiaram muito o trabalho e falaram: David, estamos com medo, cara. Não dá, isso não vai rolar. Mesmo sabendo da importância desse material, mesmo sabendo. Então, assim, esse regime, ele opera com base no medo. Então, ele incute o medo nas pessoas e muitas vezes, às vezes até um medo irracional, né? Eu sei que existe base para ter medo, mas e eles fazem de propósito, né? Então só conseguem governar pelo fato da população estar toda anestesiada e apavorada. Mas graças a Deus eu tive a oportunidade nesses últimos 2 anos fazer 2 grandes movimentos. O primeiro foi o Twitter Files Brasil, que foi a primeira ofensiva contra o complexo da censura no Brasil. A gente abriu o caminho para o que está acontecendo agora, e, né, da questão da Magnitsky e outras coisas. E agora a Vaza Toga, que consolidou a percepção de que esse regime é tirânico e precisa ser reformado o mais rápido possível. Senão o país não vai para frente, né? Ele vai entrar em convulsão aí de alguma forma.
No nosso programa de domingo passado a gente fala sobre a democracia e a ditadura e tal, e as pessoas têm dificuldade de falar, não é uma ditadura, porque nenhum jornal foi fechado, apesar de ter Terça Livre, a gente tem vários exemplos, né? Mas nenhum jornal desses grandes foram fechados, empastelados, só que não é assim que ela opera hoje, né? Ela opera através do medo, é mais uma guerra fria, né? Uma violência psicológica, vamos dizer assim. Mas a minha pergunta não era essa ainda, a pergunta era sobre depois de publicado, né? Porque você estava falando isso antes de publicar, mas depois de publicado, aí não tem por que os jornais terem medo, né? E pouquíssima gente falou, virou uma espiral do silêncio, tirando os de sempre, né? A Oeste, até o Cláudio Dantas, teve alguns que repercutiram, mas a grande mídia, a Globo, que eu saiba até hoje, não teve, ou chegou a falar já hoje, não sei se hoje, mas nos dias seguintes, subsequentes, assim, eu tenho certeza que eles não falaram nenhuma linha. E é algo, claramente, qualquer pessoa entende o que aconteceu ali, a gravidade do que aconteceu. Então, como você explica isso aí? Pois é, realmente é difícil de entender. É difícil de entender porque é uma reportagem grande de relevância internacional que possivelmente pode trazer grandes complicações para quem participou desses grupos. Eduardo Tagliaferro está falando abertamente agora nas redes, dando entrevista, confirmando as denúncias, as certidões são verdadeiras. TSE e STF se negam a dar justificativas, até porque não tem. Então, assim, é tudo muito às claras. E os veículos, então, estão mentindo para os leitores dele, porque quando o leitor assina um jornal, ele acredita que o jornal vai contar todos os fatos necessários para que ele esteja informado. Então, se a pessoa é leitor de um Estadão que não falou sobre essa reportagem, sobre essa denúncia, essa pessoa, porque o Estadão poderia fazer uma reportagem criticando, não, inclusive o Poder 360 fez lá uma crítica e depois hoje ele rebateu, eles consertaram, né, até porque o Poder é um veículo muito bom de jornalismo. Então eles poderiam sim criticar, falar assim, olha, os caras lá são feios e não vou com a cara deles e publicaram um negócio lá que eu não concordo. Eles teriam essa liberdade, não tem problema. Só que eles simplesmente estão ignorando a história. Ou seja, estão mentindo para os leitores deles que eles estão cobrindo os fatos que acontecem no país. Pô, eu acho uma vergonha, mas fala mais sobre eles do que sobre a gente. Outra coisa é que veículos alternativos têm mais autonomia. Eu vejo que os jornalistas desses jornais querem fazer, tá? Mas não sei se eles estão esperando uma oportunidade de clarear as coisas, esperando essa pauta esquentar de algum jeito, eu não sei. É triste para a imprensa quando ela toma um furo desse, né? Ela toma um furo, quer dizer o seguinte, eles têm todo um aparato, toda uma equipe, milhões para fazer o trabalho, entendeu? Tem os melhores jornalistas do país e eu passei na frente de todos eles. Eu aqui no meu estúdiozinho velho, meu computadorzinho velho, eu consegui passar na frente de todos eles. Eu sendo feio e burro. Como assim? Então, assim, isso fala muito sobre eles. E aí eles ficam lá melindrados, né? Ficam, caramba, o cara passou na minha frente. Poxa vida, caramba, como eu sou ruim. Então, assim, eles preferem ignorar, falar, é aquela história do Kiko, né? Eu nem queria mesmo. E aí, né? Eu nem queria chupar um sorvete. E aí fica chorando. Muito bem. De qualquer forma, eles não vão conseguir ignorar o tema por muito tempo. Pegar um gancho nessa pergunta que tá falando de imprensa. Obviamente, sem citar nomes nem nada, né? Mas eu acho impossível que... Até porque você falou assim, alguns jornalistas, obviamente, queriam publicar. Assim, obviamente, algum jornalista deve ter me mandado pra tu, nem que seja uma mensagem, assim, sei lá, parabéns, ou você é louco, ou cuidado, alguma coisa deve ter comentado, né? Não precisa citar nomes, óbvio. Mas como foi isso daí, né? As pessoas do consórcio que notaram o que estava acontecendo e falaram alguma coisa, né? Como foi a percepção deles diante da questão da vaza-toga? Bom, um veículo que eu achei muito interessante e que se calou totalmente sobre vaza-toga, inclusive os jornalistas desse veículo, porque em outros veículos
é uma decisão editorial da empresa. Mas em outros isso passa para os funcionários, que são bons jornalistas e que às vezes até conversam com a gente no privado, né? O antagonista. Eu achei muito curioso, porque o antagonista cobriu profundamente a Vazatoga 1, né, com o Glenn Greenwald, fez vários comentários, né, o Felipe Moura Brasil, né, o finado PIN, e eles se calaram totalmente, não falaram absolutamente nada sobre o nosso trabalho, o que eu acho muito curioso. Eu acho muito curioso isso vindo do antagonista, isso vindo da Cruzoé, um veículo que foi perseguido logo no início da juristocracia e agora se cala, né? Ele prefere... Enfim, é muito vergonhoso. Agora, com relação a colegas, sim, muitos colegas mostraram admiração pelo trabalho, né? Elogiaram bastante. Então eu agradeço muito, eu agradeço até as críticas. Eu acho que as críticas são válidas, demais, e são muito bem-vindas. Eu recebi um relatório de um perito, né? O perito passou algumas horas do dia dele lá, perdeu algumas horas fazendo uma perícia das certidões, né? Para mostrar que elas são falsas. E eu achei muito interessante. Pena que a análise dele foi uma porcaria e ele deveria jogar o diploma dele no lixo. Mas assim, é válido que ele faça a análise dele lá, independente. E se ele quiser, eu até divulgo o trabalho dele, né, mostro para todo mundo aí o quão bom é o trabalho de perito dele. Eu acho que, assim, como perito, ele é um ótimo pastor. Vai lá, Arthur, quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria fazer a última pergunta para ele nesse. Quer dizer, não última, tem muita coisa para perguntar, mas eu sei que tem outros pontos para gente abordar. Mas eu queria fazer uma questão prévia, já que você tocou no assunto da primeira Vazatoga com o Glenn. E talvez seja um ponto que eu queria entender a visão jornalística e como é esse processo investigativo e como se tem um processo decisório, não só do que publica, mas do que não se publica. Porque, por exemplo, muita gente sabe que na primeira Vazatoga, que tinha a ver com aquela questão acho que a operação spoofing, não foi? Foi spoofing, né? Que o Glenn conseguiu ter... Vaza Jato, foi a spoofing. Vaza Jato. Vaza Jato. Vaza Jato. Então anterior, eu vou pegar a spoofing, que eu queria falar da Vaza Jato. Na Vaza Jato, que foi aquelas conversas e tal, a quantidade de informação e que existia de conversas e de conluios entre procuradores do Distrito Federal com Curitiba e com os do Rio de Janeiro era enorme. E nem todas essas conversas vieram à tona. A base da operação spoofing é gigante ainda. Então tem informações, trocas de informações, conversas, planos, discussões que não foram publicadas pelo Glenn e que também, enfim, tem essa base de dados, que acho que está de posse dele, não sei com quem está essa base de dados hoje. Eventualmente o Supremo, por exemplo, o Tribunal Federal, em alguns casos, dá acesso a alguns advogados, mas é uma base de dados importante até para se entender o que aconteceu no Brasil. Quer dizer, alguém pode ter sido injustamente condenado, alguma coisa, ou sem identificar alguma armação, ou uma tentativa de armação, quer dizer, mesmo que existe uma certa transparência na divulgação daquela base, o fato é que ela não é plena, né? Então, até hoje, essa base da spoofing, ela não foi plenamente explorada por todos. Da mesma maneira, eu queria agora te fazer uma analogia de perguntar, quer dizer, vocês fizeram um filtro, mas o quanto se você tivesse, não sei se é possível precisar, mas na tua cabeça, quanto do que existe lá de informações foi divulgado? 5, 10, não que seja pouco, não estou perguntando o que vem depois, mas 5, 10, 20, 30%, qual o tamanho dessa base? E por que não existe uma força-tarefa hoje de jornalistas para mergulhar e depurar ainda mais aquela base e analisar e dar uma publicidade, não obviamente questões pessoais, mas coisas que podem influenciar o país e a gente poder entender o nível de influência e de arquitetura desse regime hoje que está se implementando como um grande regime de coação e extorsão judicial no Brasil. Obrigado pela pergunta, Arthur.
O Glenn Greenwald inicialmente disse que eram 6 gigas, né? E todo mundo sempre me ficou no meu pé. E os 6 gigas, eles achavam que eu estava envolvido né, na VazaTog. Eu nunca tive, agora eu tô, né? Inclusive o Eli ficou muito irritado, começou a xingar o pessoal, né? Teve um ataque de pelanca por causa dessa pentelhação aí, por causa dos 6 gigas. Então não era 6 gigas, nunca foi. Realmente foi talvez um equívoco do Glenn, porque 6 gigas de mensagens é muita coisa, tá? Vaza Jato tinha a Vaza Jato tinha muita coisa, lá tinha realmente terabytes de conversa e era muita gente. Nesse caso é uma coisa mais contida e por isso você precisa ter um trabalho de garimpar melhor o material, tá? Eu posso dizer que tudo o que era realmente impactante e forte ali, a gente tratou de publicar. A gente poderia ter publicado aos picados, mais detalhado, aí poderia ter mais detalhes. Há mais detalhes que podem ser abordados sim ali, e eu acredito que isso pode vir à luz, porque eu compartilhei com colegas jornalistas de vários veículos do Brasil para que eles pudessem realizar um trabalho investigativo a partir desse material, tá? Apesar de nós não entregarmos o material bruto, completo, porque ainda tem coisas que a gente pode talvez usar, e caso a gente não use, aí sim a gente termina de compartilhar o material. Mas assim, dessa base aí, a gente explorou bastante. Você viu que a reportagem ficou bem grande, né? Nosso relatório ficou bem grande. Só que é possível expandir sim investigações para outros pontos, né? Então a gente pode expandir essa investigação sim. Espera aí, agora dá uma palhinha pra gente. Quais são os outros pontos que elas podem ter? Não, eu vou dar um exemplo. O Eli Vieira acabou de publicar uma reportagem detalhando sobre a atuação da bruxa. Eu já tinha publicado uma reportagem mostrando quem é a bruxa, a tese do Farihausen, a conexão dessa... Eu dei uma pincelada dessa conexão do conflito entre os Estados Unidos e Rússia, nessa guerra de informação. E agora o Eli está mostrando, né, fazendo um perfil da bruxa agora. Ele leu os estudos acadêmicos dela com relação à desinformação. Ele tem um livro dela, então ele leu o livro da bruxa. Enfim, vai ser uma reportagem legal mostrando quem é esse ser humano aí que está atuando nos bastidores, fazendo a cabeça do Xandão. A minha última pergunta aqui também, para te liberar aí, o que você acha que a investigação que vocês fizeram, esses dados todos que vocês estão colocando aí para o público, tendo mais ou não, ainda tem a história do Tagliaferro, né, que ele também tá cheio de coisa lá, dizendo que vai mostrar, não mostra também, não gosto muito dessa coisa, mostra, não mostra, não vou, mostra logo essa porra. Mas enfim. Na minha terra a gente chama isso aí de cu doce. Exatamente. Se não puder, vocês põem aí um pi. Não, tudo bem, aqui, eventualmente pode sair um outro palavrãozinho assim, sem erro. Mas a questão é, o quanto isso... É uma palavra pequena, pô, cu é uma palavra bem pequena. O quanto isso aí pode ajudar no que está acontecendo lá nos Estados Unidos, nessas histórias de Magnitsky e todos os movimentos, se isso dá uma força ou o que está decidido lá já está, isso aí não vai mudar muita coisa. Como é que você acha que essas revelações, tanto as de vocês quanto essa do Tagliaferro, podem esquentar mais o clima e facilitar o trabalho dos caras lá, sei lá? Sim, as nossas revelações são fundamentais, lembrem-se. Tudo começou com o Twitter Files Brasil. Nós mostramos a violação dos direitos de empresas americanas no Brasil, ou seja, que Alexandre de Moraes forçava empresas americanas a descumprirem a lei, no caso o X. Então isso iniciou toda essa briga, né, e essa queda de braço aí entre o Xandão e os Estados Unidos. Então, agora, com a VazaTog, nós demonstramos que há gravíssimas violações de direitos humanos no Brasil, que há violações jurídicas no Brasil,
que o Brasil é uma juristocracia. Vocês veem as últimas declarações do embaixador americano e vai justamente nessa linha de destacar as violações de direitos humanos e a perversão da justiça no Brasil, que inclusive eles nomeiam o regime, dizem que o Brasil não é mais uma democracia, pelo menos para os Estados Unidos. Então, é fundamental, quando eu iniciei essa jornada, antes mesmo, né, do início lá das denúncias do Paulo Figueiredo, que inclusive tem feito um trabalho bacana, como um ativista, né, de direitos humanos lá nos Estados Unidos, logo após as eleições eu disse, olha, nós precisamos denunciar internacionalmente, porque eu vi o que aconteceu nas eleições, e eu vi que não daria para a gente corrigir isso internamente, a gente precisaria tomar uma postura firme de denunciar isso, e precisaria ter uma ajuda de fora. É óbvio que ninguém gosta disso, é um remédio amargo, e é humilhante para nós, como país, falar, nós não conseguimos resolver o problema por nós mesmos, precisamos de uma força internacional. E a força internacional são os países democráticos. O mundo hoje, global, ele depende de cooperação entre os países, entre cooperação de países que entram em certos acordos. Agora, a partir do momento que você vê um país violando continuamente os direitos humanos, violando a sua Constituição, se tornando cada vez mais próximo de tornar uma ditadura plena, ora, eles têm que fazer alguma coisa, até porque eles compram materiais daqui, eles compram a carne brasileira, eles compram a laranja do Brasil, e eles fazendo isso, eles estão financiando o regime, são financiadores do regime, óbvio. Então, e isso acaba também se voltando contra eles em algum momento. Vocês veem que o Brasil, na gestão Lula, está ficando cada vez mais anti-americana, atacando a soberania dos Estados Unidos. Óbvio que haveria uma retaliação. Então, as denúncias internacionais é uma parte fundamental para que ações sejam tomadas. E eu não estou falando de taxação, não estou falando disso. Estou falando de responsabilização, porque a gente ainda tem uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, feita pela ONU, no tempo que a ONU era quase boa. Então, assim, e a gente está ignorando. Pacto de São José de Costa Rica, entre outras resoluções internacionais com relação aos direitos humanos, que nós precisamos, sim, cobrar as autoridades brasileiras. Muito bom. Não, esse é um papo de ter que ir lá para fora, é um papo que a gente já ouve há um tempo na interna, até de pessoas que hoje odeiam a gente, chamam a gente de dugnista e tal. Muita gente falava, não, a gente tem que ir lá para fora, é uma questão, e aí depois começaram também com fritador de hambúrguer e tal, a mesma galera que falava que o caminho era esse, porque realmente as instituições aqui já estavam meio ocupadas. David, muito obrigado. Eu não sei se os dois querem falar mais alguma coisa, mas da minha parte, muito obrigado pela sua presença. É um prazer ter você aqui no time. Um grande abraço. Parabéns pelo trabalho. Corajoso e importantíssimo mesmo. Você roubou minha fala final, só destacar isso daí, a coragem ao final de tudo, viu? Porque é a decisão meio suicida, né? Parabéns aí. Eu costumo dizer que coragem é você ter um desafio muito grande, e aí você faz uma análise se a recompensa no final, e não estou falando de dinheiro, nada disso, mas a recompensa, o final da jornada vale mais a pena do que você não agir, né? Então eu penso muito no Senhor dos Anéis, gosto muito da obra de Tolkien, e você vê Sam e Frodo indo até Mordor para queimar o anel na montanha, né? E é uma missão suicida naquele caso, sim. Só que naquele caso eles estavam salvando todo o universo deles, né? Então seria um sacrifício, sim, mas em nome de um bem maior. Eu não penso em sacrifício no meu caso, eu não nasci para ser mártir, não quero ser mártir. Tudo que eu faço é muito pensado e muito bem ponderado, não tem loucura, tanto é que até hoje eu não tenho processo. Então são vários anos aí fazendo jornalismo investigativo no Brasil,
e não tenho nenhum processo, porque eles não conseguem. Por que eles não entram um processo contra mim? Eu acuso eles de um monte de coisa, mas é porque eu falo fatos. E se eles forem me processar, e se eles forem me colocar na justiça, eu vou conseguir provar ainda mais. Eu vou ter uma oportunidade a mais para mostrar o quão errados eles estão. Então, já me ameaçaram um monte de vezes, já falaram um monte de besteira sobre mim, mas nunca me processaram porque eles sabem que eles vão ter que responder e aí eu vou poder provar em juízo tudo que eu disse nas minhas reportagens. Então, é tudo muito pensado e com muita calma. É um trabalho de longo prazo, não tem bala de prata, não tem tic-tac, não vai ser assim, todo mundo fica esperando, agora vai. Calma, minha gente, é um processo, é um longo prazo, tá? Então, eu tenho planos aí para anos aí de ações. Se Deus me permitir, colocarei todas em prática. Amém. Amém. Arthur, quer dar só um tchauzinho? Obrigado aí, Davi. Obrigadão, parabéns aí. Faço das palavras do Kim do Treller as minhas. Parabéns pela coragem, porque publicar esse tipo de informação contra o sistema, no momento que a gente vive um regime que é ditatorial, extremamente vingativo e que se coloca acima do bem e do mal, requer coragem. Muito bem. Obrigado. Arthur, obrigado a todos. E é David, viu, Arthur? Eu já errei muito o nome dele. Não é Davi, é David. David. É verdade, David. Grande prazer estar falando com vocês. Desculpe, aqui. David. Sem problema. Continuarei aqui na luta, tenho muito trabalho para ser feito, muito trabalho. O Arthur até perguntou, né, sobre forças, tarefas e tal. Falta mão de obra, tá? Falta mesmo. O jornalismo investigativo está morrendo, felizmente, mas a gente tenta, com um pouquinho de cada vez, resgatar essa nobre função aí de revelar o que está oculto para a sociedade. Então, contem comigo e até a próxima. Até. Tchau. Muito obrigado, David. Bom, vamos para o nosso próximo assunto, que foi a obstrução do Congresso, hein? Finalmente, os nossos deputados conseguiram fazer algo em conjunto, com estratégia, algo que a gente defende aqui há muito tempo, né? Fazer política mesmo, e com algum resultado. A gente ainda não sabe, né? Porque ainda estão acontecendo as negociações e tudo, mas aparentemente alguma coisa a favor do nosso lado aconteceu. Tô certo ou tô errado, Kim Paim? Você tá certo, né? Só não sei se usou a palavra correta, né? Foi um motim. Pelo menos motim, desculpa. Tá falar, né? É um absurdo o que acontece. Um termo aí que vem do setor militar, né? Uma insurgência contra a hierarquia, contra a disciplina, para falar aí dos deputados. Finalmente, os caras realmente fizeram alguma coisa, né? Esse tipo de tática já foi utilizada pela esquerda em diversos momentos. O pessoal até resgatou um vídeo do Jornal Nacional relatando isso, em 2017, durante a votação da reforma trabalhista. O jornalista Igor Gadelha postou também a imagem de outra ocupação, não sei se foi desse mesmo período, que você via quem estava sentada lá, ela era a Luiz Erundina, do PSOL, segurando a placa do fim do foro privilegiado. Inclusive é uma pauta aí que vem na sequência. Ficou acordado, né, para a desocupação do plenário se deu após um acordo, onde o primeiro passo é a votação do fim do foro privilegiado. E com isso a turma espera que a espada do Supremo saia da cabeça dos deputados e aí eles se sintam mais livres para conseguir votar, sem uma pressão política. E depois, inclusive, saiu uma matéria no bastidor, que lá a turma do Diego Escostegui falando que o Hugo Mota recebeu a ligação de pelo menos um ministro do Supremo, a matéria não fala qual, que falou para ele lá da operação, que teve impactos, que o pai dele é prefeito, né? E ele falou assim que o Supremo não gosta muito dessa ideia de anistia, não. E aí, segundo a matéria, Hugo Mota entendeu isso como um recado. Eu não sei porque ele entendeu isso como um recado, sei lá, acho que o cara só tava batendo um papo qualquer, óbvio que não vai acontecer nada, né? Os julgamentos sempre são muito técnicos, nunca são políticos. E aí, temos aí, né, as próximas semanas. Eu falei, porque o que ficou decidido, né, para só desocupar, era primeiro voltar ao foro privilegiado, depois se abrir espaço para voltar à anistia. O foro privilegiado, eu acho que realmente tem interesse de passar. Eu acho que chegou um ponto no Brasil que o pessoal entendeu que, enfim, né,
Quando a coisa chega lá em cima, no andar superior, a percepção que fica na sociedade é que sempre temos processos políticos, muito mais do que decisões técnicas. Porque se o negócio realmente fosse 100% técnico, não tinha isso de idas e vindas. Não ia ter ninguém aí reclamando do Flávio Dino, ou tendo, sei lá, operações indo reclamar com o Lula e falando que essa questão das emendas tem digitais do governo. Então essa é uma grande percepção da classe política brasileira. E eu não sei qual é o problema, né, que você teria no juiz de primeira instância. Se você acha que o juiz de primeira instância não tem capacidade para fazer um julgamento desse, então você tem que começar a reformular todo o judiciário brasileiro. Porque é curioso que a pessoa só tem capacidade para julgar políticos quando ela passa por uma sabatina no Senado, para ocupar um cargo que só 11 pessoas ocupam no Brasil inteiro. Então, assim, e se o problema é porque vai demorar muito o processo, primeiro, segundo, terceiro instância, tudo mais, rapaz, então vamos então pensar, fazer uma ampla reforma no judiciário brasileiro, que também é um tema que muita gente vem apontando a situação, né, apontando o dedo. Pensando em termos de trâmites, se avançar, por exemplo, essa semana com a questão do foro privilegiado, eu ainda acho que vai levar um certo tempo até a pauta realmente estar valendo. Porque tem que passar pela Câmara, depois tem que passar pelo Senado, tiver qualquer tipo de modificação, né? Mais votação de novo. Se vê a bola redonda, já é mais rápido. Mas e aí? Chegar na mão do Lula. O Lula vai aprovar? O Lula vai vetar? O Lula pode só foi ficar postergando. Ele sente cima, ele nem vota nem veta. Aí leva, acho que não me engano, são 15 dias ou um pouco mais, até realmente entrar em vigor. Se ele vetar, aí tem que esperar marcação por parte do Alcolumbre de uma reunião do Congresso, onde nessa reunião você discute os vetos presidenciais. Então tem que esperar até lá e depois derrubar os vetos. Então acho que é um processo longo até você chegar no ponto e falar, não, tiramos aqui a espada do pescoço aqui dos deputados, dos senadores, para a gente conseguir avançar com a questão da anistia. Então teremos aí, né, eu espero que o pessoal tenha, né, um foco aí numa missão maior, porque tem que manter o foco. Não é uma coisa que, tá resolvido, podemos voltar para casa, ficar descansando de barriga para cima que está tudo resolvido. Não. É um longo e árduo processo, que ao meio do caminho vem a imprensa, aí vem a classe política, a classe jurídica, e tenta modificar o fluxo do rio, né, para que ele não encontre o mar. É engraçado você falar essa coisa do motim, porque recentemente eu falei no Cine Quinto aqui no canal, o nome do vídeo é Ele Mudou Tudo em Washington. Cine Quinto, A Mulher Faz o Homem. É um dos filmes americanos mais patrióticos e que falam sobre democracia. É considerado o grande filme americano sobre democracia. E o auge do filme, né, o clímax do filme, é justamente o herói do filme fazendo uma obstrução na Câmara. E eles dizem aqui que isso é antidemocrático, que é motim. E lá é a prova justamente da democracia viva, que é um cara conseguindo enfrentar o sistema, é exatamente o mesmo caso, enfrentar o sistema fazendo uma obstrução, que ele fica lendo a Constituição lá durante 3 dias, fica para conseguir fazer uma obstrução na Câmara. Então é isso que você falou mesmo, né? O jornalismo às vezes fala de um jeito só para parecer, nossa, isso é incomum, os caras são realmente totalitários, ditatoriais, eles estão fazendo uma obstrução, quando faz parte do jogo, né? Enfim. Sim. Arthur, agora a bola tá contigo. Pois é, eu vou dizer, eu tenho me surpreendido, não sei, nem vou dizer que é surpreendido, eu tenho me espantado com o nível do cinismo do Brasil, porque a ponto que é o seguinte, como quem falou, essa questão da obstrução, até mesmo física, ela não é uma novidade no Brasil, isso já aconteceu algumas vezes no parlamento brasileiro. Agora, quando isso é feito pela direita, de uma forma finalmente um pouco mais organizada, que dá um sentimento de unidade, então imediatamente a mídia, apagando toda a história do que já aconteceu no Brasil, ela reage e simplesmente ignora aquilo que está lá, né, aquilo que aconteceu no Brasil. E tenta dizer que é uma novidade, como se fosse assim, olha, esses caras aqui, na verdade, são os grandes barulhentos, indignados, que estão criando confusão. Então, a mídia tem tratado dessa maneira. Agora,
o processo, como quem falou, é um processo lento. Na política, de verdade, você tem que ir conquistando. A gente não pode acreditar em vender soluções fast track, entendeu? Soluções rápidas, atalhos na construção da batalha pela liberdade. Nunca foi assim na história. Então, a ideia de que você simplesmente, porque você entendeu e tentou, dentro de um cenário político que já estava mais ou menos construído, tentar maximizar a sua posição, que foi uma coisa que a direita, de alguma maneira, fez quando apoiou o Hugo Mota, uma eleição que já estava ganha, né? Então ela tentou maximizar a sua posição, né, dentro de um determinado tabuleiro, achar que por causa disso, na manhã seguinte o cara vai dizer, você me apoiou, então eu vou cumprir 100% da sua pauta. Veja, eu sou casado há alguns anos, há mais de uma década aqui, e eu apoio a minha mulher integralmente, vice-versa, mas eu não cumpro a pauta dela todos os dias. Quiçá, imagine você, né, o Congresso Nacional numa parte da política. Agora, de repente, você adotou um discurso meio infantil, e isso tem sido utilizado diariamente. Não, pô, você apoiou o cara, né, então, apoiei porque já estava lá, como quem sempre falou, mas de repente dá a ideia de que não, então vocês apoiaram e o cara vai cumprir, não vai cumprir integralmente, ou não vai cumprir a sua principal pauta, que é a anistia. Veja, isso é uma batalha política, é uma briga pela liberdade. O fato é que dia após dia, se você pegar os últimos quase 3 anos, desde o dia 8 de janeiro, nós temos avançado nesse tema de uma forma cada vez mais madura, ampliando, não deixando essa discussão morrer. De certa maneira, a direita no Brasil, ela monopolizou esse discurso. Há 3 anos só se fala disso, há 3 anos só se fala dessa pauta diariamente, há 3 anos só se fala do Bolsonaro, há 3 anos o governo Lula é um governo que não é um governo protagonista, entendeu? É um governo coadjuvante. É a primeira vez, eu acho que alguns anos que eu vejo na democracia brasileira, talvez pelo menos aí desde do Fernando Henrique, e que você tem um governo que ele é coadjuvante, entendeu? Ele não tem nenhum protagonismo na história. E, a cada momento, a direita tem feito avanços, às vezes com trancos e barrancos, às vezes com erros, mas faz parte do processo político. Mas tem feito, principalmente pela liderança do Bolsonaro e agora do Eduardo, eles têm feito avanços inteligentes, entendeu? Inteligentes em relação às pautas, utilizando, maximizando sua posição. Às vezes, né, eu acho que a maior crítica à direita e às ações do Eduardo não são, por incrível que pareça, nem da mídia da oposição, são internas. Então eu sempre digo isso. Quer dizer, de alguma maneira, o que eu vejo hoje é que nós estamos caminhando para uma força política, no sentido de ser ouvido, cada vez maior, que está tornando esse processo inevitável, entendeu? Então, cada vez mais se repete soluções ou coisas que tangenciem isso, seja pela anistia plena, seja pelo compromisso, seja para dizer que vai reduzir as penas, mas o fato é que você está tendo uma pauta em que as pessoas já entenderam que o Brasil não vai avançar em absolutamente nada quando isso não for decidido. Isso é que me parece no todo, entendeu? Pode ser que até o regime hoje e a juristocracia que comanda o país não está satisfeita com a pauta, entendeu? Mas é aquela história, o muro de Berlim, em 89, não caiu no dia em que o muro caiu, entendeu? Nem começou a cair no mesmo dia. Ele começou sendo um processo paulatino histórico que foi sendo construído e sendo derrubado. A União Soviética não caiu de um dia para o outro, né? Então você vai construindo a derrubada desse regime. O fato é que hoje eu olho para trás nos últimos 3 anos, tirando os irresponsáveis, os das soluções fáceis, os das pseudo-análises, os das análises malucas, né? Dizendo, o juiz não foi sancionado porque alguém não deixou no Brasil. É sempre uma ideia de que existe alguém por trás que comanda, que não sei o quê, e sabia que ia dar em pizza. É uma mistura de irresponsabilidade com síndrome da vira-lata na política, com cinismo mesmo, entende? Aliás, eu vou te contar uma história rápida aqui para vocês que tem a ver com a teologia, com a Bíblia, que é muito interessante, porque tem a ver com isso que a gente vai falar na política. Muitas vezes, né, as pessoas, elas
gostam de parecer justas, né? Eu estava falando isso outro dia aqui em casa, gostam de parecer justas e falar da virtude, mas não porque elas são boas, e sim porque elas são cínicas, porque elas pedem a justiça para os outros, mas não para elas mesmas, né? Então elas não pedem justiça para ela pede justiça para os outros, então vira quase que um ressentimento. Então o que eu vejo nessa discussão não é que as pessoas discutem com as suas soluções políticas porque elas querem, de fato, elas são boas, porque elas querem uma solução, é porque elas são cínicas, porque as soluções políticas estão sendo construídas, mas elas não são do dia para o outro. Então é sempre uma ideia de que a coisa sendo feita vai acabar em pizza, que é para, no final das contas, dizer o seguinte, era bem que deu errado. É quase que comemorando que deu errado. Só que hoje no Brasil, o que eu percebo é que nós estamos construindo uma voz, e essa voz está cada vez maior e mais consistente, mais robusta, dentro de um processo político extremamente conturbado, em que a direita estava completamente fragilizada por um regime de exceção no Brasil. E que, com sabedoria, de alguma forma, nós conseguimos enfrentá-lo, entendeu? E com sabedoria, com a ajuda do Espírito Santo também, porque foi quase um milagre, né, o que está acontecendo. Mas eu acho uma coisa que me chateia assim nessas discussões em geral da política. Primeiro é que a gente sabe que nem as revoluções acontecem do dia para a noite. Não foi assim, um dia o cara acordou, tava tudo bem lá na França. Aí vamos cortar umas cabeças aí, porque sei lá, né? Não, a coisa tem uma construção, né? E aí, quando você vê aqui, pô, onde a gente estava em relação à anistia há um ano atrás? Há um ano atrás é pleonasmo. Há um ano, meu pai vai brigar comigo. Ou um ano atrás. Onde a gente estava um ano atrás em relação à anistia? A gente está mais perto ou mais longe? A gente está mais perto ou mais longe? Isso é sempre assim que você tem que ler uma análise política. Você está mais perto ou mais longe? Porque você não vai conseguir definitivamente uma vitória em nenhum aspecto político. Você vai ter uma vitória momentânea sempre, porque as coisas sempre vão mudar, sempre vão acontecer, sempre vai ter uma força contrária, porque a política é assim. E olha que eu não sou um especialista, mas isso é meio que o básico do básico do básico. E aí me incomoda também essa história, pô, então quer dizer que vocês apoiaram o Alcolumbre e o Mota. Isso é a grande... Não foi isso que a gente apoiou. A gente apoiou que tivesse um jeito de pautar a anistia, que eles não cumpriram mesmo, isso é verdade, só que eles já tinham ganhado a eleição. Então, já que eles ganharam a eleição, a gente conseguiu algumas comissões. E essas comissões foram importantes. Os caras ficam tentando minimizar. Mas comissão... Cara, comissão, tá lá o Felipe Barros, o trabalho que ele tem feito, o trabalho que a gente tem visto, assim, até de bastidores, que a gente não vê, né? Então, assim, o que me incomoda é que aí, tá bom, eu discordo da sua estratégia de apoiar o Mota e o Alcolumbre. Ok, isso pra mim tá dentro do jogo. Agora, falar... Eu discordo e você está recebendo um dinheiro do Centrão, do Kassab, do Dugin, da puta que pariu, por causa disso, aí já é ser escroto, entendeu? Aí já não é jogar o jogo da discussão política, da análise, da discussão... Quando você acusa de... Ainda mais gente que conhece, né? A gente que pelo menos... Isso me deixa realmente chateado, porque eu defendo isso porque eu acredito que é a melhor estratégia. Não porque eu amo o Alcolumbre, não porque eu amo o Mota. Eu quero que eles se explodam. Só que eu acho que era uma estratégia válida. E eu sabia, e todo mundo sabia desde o início, que era uma estratégia que poderia não dar certo como qualquer estratégia. Inclusive, a gente... Quando está fazendo uma estratégia, você não vai falar assim, pô, Mota, você não vai cumprir, hein, seu merda. Não, você vai falar, vai lá, cara. Cumpre aí, eu acredito que você vai cumprir. Ou seja, é coisa tão infantil você não perceber que dentro da estratégia você fala algumas coisas que às vezes, né, você doura uma pílula. Olha só, então, eu acho que você está sendo muito bondoso aí, irmão. Não tem estratégia nenhuma, velho. Não, eu digo da nossa parte, é uma estratégia que a gente estava defendendo. Não tem nada. A questão é o seguinte, você trabalha num trabalho ruim, você ganha muito pouco e você quer comprar uma casa. O único lugar que você vai conseguir comprar uma casa é num bairro ruim, porque você não é rico. Você não vai comprar uma casa em uma favela. O que tem é um bando de vagabundo que fala assim, ó, tá vendo aí? Quem mandou você comprar uma casa no bairro ruim? Agora você foi assaltado. É meio isso aí. Sabe, tá entendendo? Assim, não tem estratégia. Apoiar, desapoiar o Mota, o Alcolumbre, nada tem a ver se, minha pauta vai avançar, minha pauta vai deixar de avançar. Irmão, não tem nada a ver com isso, não tem estratégia, não é apoio. Se você pegar, todos os meus vídeos que eu comentei sobre o assunto, eu sempre bato uma única questão, na parte objetiva. É apoiar
para obter espaço na mesa e nas comissões. Acabou. Claro, sempre foi assim. O que vinha mais é lucro. Ah, não, porque talvez passe. Eu sei lá se vai passar por de anistia. Não, mas a anistia era uma... Bota aí pra ter anistia e tudo mais. Fora que não existe apoio nosso a essas pessoas. Nós não apoiamos ninguém, nós não votamos. A gente apoia candidatos em eleições. É uma disputa pela presença das casas. Só quem apoia ou deixa de apoiar são parlamentares. E acabou, isso é finir. Só quem pode decidir o final e o rumo das coisas são os parlamentares. Acabou. Zé Fini. Qualquer coisa fora disso é vagabundagem. E são vagabundos. A minha raiva maior não é nem em relação a essas pessoas. Pra mim, elas realmente não prestam, são sem caráter. Você pega por exemplo, Silvio Grimaldo. Eu não sei se é ódio ou é cinismo. Eu acho que a mistura é de ambos. Silvio Grimaldo é o cara que, você pegar 2020, tem tweets dele explicando como, por exemplo, o Arthur Lira era a única opção para o governo. Porque era uma coisa muito simples. Tanto que a eleição foi Arthur Lira contra Baleia Rossi. Nenhum outro candidato da direita teria a mínima chance. Aí você tinha um Baleia Rossi prometendo pautar pedidos de impeachment contra Bolsonaro para o PT. Notícias da época. Aí você vai perder de pé. O Marcel Van Hatten lá atrás também bancou engraçadinho. Lançou sua candidatura. Na época ninguém reclamou. Porque os portais da direita não estavam com a coleirinha do Deltan Dallagnol. Que é o que acontece hoje. Aí agora mudou. Agora o que você tem... É o seguinte, lá atrás, durante o período das eleições, eu trabalhei na Gazeta do Povo, eu pedi demissão. Por quê? Porque eu estava incomodado com alguns fluxos e que tinha gente que usava o programa para fazer campanha política. Mas naquela época, sei lá, uma pessoa, todo mundo estava aí. Hoje, a gente está ainda em 2024, o pessoal já está falando campanha política para 2026. Hoje, os canais de mídia da direita, os jornais, o mercado, virou basicamente programa eleitoral. O cara vai para lacrar, para fazer o nome, para se lançar candidato em 26. Então você vai tendo posicionamentos políticos porque você usa a coleira do Deltan Dallagnol. Não porque é uma análise técnica, uma análise isenta, o que quer que seja. É uma questão de matemática básica. Não tem como a pessoa não entender. Não tem como essa pessoa não ser letrada. Não tem como o Silvio Grimaldo ter desaprendido todo o processo de como funciona a eleição da presidência da Câmara, comissões, números. Não tem como. Simplesmente não tem como. Agora, minha insatisfação maior não é com essa turma. É com quem ainda passa a mão na cabeça. Quem ainda fala, não, vamos unir direito e tudo mais. Irmão, não dá, já deu, tá chato. Toca o barco de vocês, toca aqui. E pronto. Deixa as coisas claras. Vai ficar até quando nesse... Não, mas veja bem, um lado bate, o outro só apanha. É só isso que acontece. Não, eu vi aqui... Olha o que foi a eleição municipal. Cara, como o Marfinha fez um comentário essa semana que é perfeito, como as pessoas levam a sério quem apoiou Pablo Marçal. Se a pessoa não tem capacidade de discernimento para ver quão charlatão é o Pablo Marçal, como uma pessoa dessa pode fazer uma análise política qualquer? Não tinha justificativa. Uma coisa é o seguinte, ó. Cara, o Nunes de jeito nenhum, porque trancou tudo mais. Então assim, sei lá, vota lá no Marçal. Mas não foi isso que aconteceu. Aconteceu uma espécie de mistificação da figura do Marçal. Era o anticomunista, olha, ele está... O antissistema. Coisa do antissistema, olha, o Bolsonaro 2018. E ao passo que isso acontecia, esses nossos grandes jornalistas, comunicadores, youtubers, parlamentares, que adoram denunciar as coisas, mostrar falhas de caráter, né, furos, eles ignoravam a carta que o Marçal falou que recebeu do Trump. Essa turma que, quando o Glenn Greenwald tomou na cara, que o Augusto Nunes meteu na cara do Glenn Greenwald, eita, o brabo é assim, homem que é homem, quando é ofendido não baixa a cabeça. Aí quando o Marçal chama o Datena de Jack ao vivo, que é uma gíria para chamar o cara de estuprador, que é um negócio que inclusive teve problema familiar por causa dessa pecha que ele recebeu em determinado momento, o Datena vai lá dar uma cadeirada, meu Deus, que quanta violência política, meu Deus, no que não pode. Aí, por conta da cadeirada, o Marçal entra na maca, aquela foto clássica, aquele vídeo, né, parecendo que tá morrendo dentro da SAMU, ninguém fala nada.
Aí fica um monte de gente aí gritando, censura, 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 rola a imprensa, falando que a gente tem um gabinete do ódio. Em julho 2024, mas só aparece falando, existe um gabinete do ódio, olha lá, ó, a turma do Carlos Bolsonaro me perseguindo. Ele fala isso. Não, ninguém fala. Então, assim, são episódios reiterados, um atrás do outro. Os nossos grandes jornalistas imparciais, assim, toda hora é um malabarismo atrás de outro malabarismo, atrás de outro malabarismo. Melhor perder de pé do que ganhar de 4. Aí você pega pessoas como o Princeso. O Princeso faz vídeo falando que comissões não servem de nada. Passa a eleição, ele quer presidir a Credem. Não servia de nada. Tu jogou contra e tu ainda tem a cara de pau de querer presidir a Credem. Quando o Eduardo ficou nos Estados Unidos, né, antes de escolher o Felipe Barros, o Princeso queria. Então, assim, é uma série de absurdos, atrás de absurdos, sabe? Simplesmente não dá. O meu problema é com quem ainda fica tratando isso na normalidade. Não, vamos resolver no privado, vamos fazer isso. Cara, os caras estão te batendo publicamente, difamando, te defenestrando, e tu ainda tá nessa. Quanto tempo mais precisa passar para você entender que é melhor ter um grupo coeso, marchando numa direção e tentando trazer mais pessoas que remem na mesma direção, do que tentar ficar de amizadezinha falsa com quem tá remando na direção oposta. Simplesmente não dá. Não, é que discordância tudo bem, acontece. Eu já falei até pra você que essa coisa do Deltan, às vezes eu acho que você generaliza um pouco, tem gente que eu acho que tá mesmo lá no esquema, tem gente que talvez não esteja, mas tudo bem, é o seu estilo, mas os caras reclamam de uma coisa que eles estão fazendo pior, porque você ainda mostra fatos, né, que apresentam esses indícios, né, que apresentam isso. Os caras falam da gente como se recebesse, sei lá, do Centrão, recebesse do Duguin, sem nada, e a gente fala, tá bom, investiga aí, vem atrás, não tem problema, a gente quer falar, vamos aí, onde você quer? Vamos lá na Oeste, a gente vai fazer uma entrevista. O Arthur, acusado de um monte de coisa absurda, tá lá, ele já explicou as coisas, sempre esteve disposto a conversar, tanto pessoalmente, né, nos bastidores, quanto em público. Essa sacanagem, porque aí vale a pena o cara não chamar pra conversar, entendeu? Vale a pena, porque aí fica sempre o diz que o cara não tem a chance de se defender, fica esse, não, olha aí e tal, na hora de chamar da coragem, quando o Arthur aceita, não tem nada. Então isso me deixa realmente, me deixa chateado, mas também faz parte, a vida é assim. Vamos passar já que a gente tá falando dessas coisas, o Arthur tá até com uma cara ali, a gente não quer te colocar em deixa ele falar. Aqui, deixa ele. Não, deixa ele. Ele já falou, fez uma entrevista de 1 hora com você sobre isso, mais de 1 hora. Não, eu não sei. Agora vamos falar. Aí. Não, e ele tá disposto, tá aqui aberto, já falou em público. Chama o Breta, chama quem vocês quiserem, ele vai falar. Mas enfim, o Mike Benz falou na comissão, né? E a gente mostrou que a comissão é importante, justamente com isso mostrou que a comissão é importante. E nos pontos que ele destacou foi a participação das autoridades do STF com o Atlantic Council, que você já tinha falado nos seus vídeos há muito tempo, a CIA. A gente vem falando aqui no Quinto Elemento, como isso funciona há muito tempo, das ONGs internacionais. E aí, ou seja, a tal da comissão também fez com que essa situação fosse exposta de uma forma muito mais abrangente, porque ele já tinha falado isso antes, só que só agora virou notícia, inclusive nesse caso virou notícia até na Globo, né, se eu não me engano. Então, Arthur, você quer comentar isso aí? Se quiser comentar qualquer outra coisa, também fica livre para comentar aí. Você sabe que a casa é sua. Apesar de você ser o dono, né, eu tenho que falar que a casa é sua. Dizem que você é o dono. O dono é o melhor. Enquanto o dono faz live 2 da manhã no Dubai. Me f*** todo. Desculpem. Mas é o seguinte, eu só tenho alguns pontos, Trelli, antes de falar do Benz, muito rápido. É que eu acho que aqui no Quinto nós nunca... a gente entende ao mesmo tempo a nossa responsabilidade, né? A gente não é o dono da verdade, a gente sempre falou isso, né? E eu sempre tenho muito orgulho do grupo que eu participo, porque
as pessoas não sabem, mas nem todo mundo aqui concorda, a gente não concorda totalmente entre nós. Exato. Mas nós temos uma admiração mútua, cada um do seu papel, do seu jeito, entendeu? A gente sabe que no final, mesmo nós discordando, tem um princípio básico, que é não só o quanto nós cristãos nós somos, mas a gente vê que as pessoas têm um bom coração e têm um caráter, né? Uma crença verdadeira, uma vontade verdadeira de tentar contribuir. E eu tenho uma grande admiração, cara, por todos vocês, pelo Kim, por você, pelo Carlão, e tudo que a gente fez, porque a gente, cara, contato que as pessoas pensam, eu sei que não todos, mas alguns, cara, a gente comeu muito sal grosso para chegar onde a gente está chegando aqui. Verdade. O Kim também conta a história dele dos vídeos, né, dos likes, da caminhada dele. Nada pra gente foi fácil. E talvez, sem querer fazer abrir muito, o que as pessoas olham pra gente e falam assim, como eles não conseguiram, né? Como esses caras conseguiram, como eles conseguem, eu diria para eles que eles têm que ler a Bíblia, porque a mesma pergunta que as pessoas faziam para o povo de Israel, como é que esse povo consegue? Como é que esses caras chegaram? Como eles conseguem? E a resposta é fácil, não é o Dugin, não é o Putin, é que nós temos um Deus que cuida da gente. O dia que vocês entenderem isso, botar o coração de vocês em Deus, vocês vão conseguir as coisas. O dia que o coração de vocês não estiver tão focado em dinheiro, não ficar tão focado em buscar o inimigo, e sim buscar a verdade e a paz, aquela paz que o Senhor Jesus prometeu, a vida de vocês vai ser muito melhor e o projeto de vocês vai prosperar. E não vou dizer que vai ser fácil, vai ser difícil, mas o jugo com o Senhor é mais leve. Então, esse programa, nossa caminhada, é uma caminhada que foi abençoada por Deus. Vocês querem saber quem é o nosso chefe? Nosso chefe é o Senhor Jesus. O dia que vocês entenderem isso, vocês vão poder caminhar com mais tranquilidade no projeto de vocês, com menos chilique, com menos ansiedade, com menos ressentimento. E eu sei o que mais irrita neles é que quando eles vêm falar da gente, a gente leva do bom humor, porque nós aprendemos a ser perseguidos. Não porque a gente é o fera da parada, mas porque o Senhor nos ensinou. É só isso. Então, nós nunca vamos nos permitir de debater, nunca vamos nos permitir de explicar o que aconteceu nas nossas vidas, até mesmo, não porque a gente está preocupado, pelo menos eu não estou preocupado de verdade em que alguém me considere A, B ou C, inocente, culpado, fazer uma virtude. Eu tenho uma preocupação, você sabe disso, nos bastidores, a gente sempre falou, e eu sempre digo, eu tenho uma preocupação na minha vida. O dia que eu morrer, poder ser chamado de servo fiel. Essa é a minha preocupação. E é a minha incapacidade de diariamente ser isso. Eu gostaria de ser um pai melhor, eu não sou um pai bíblico, eu não sou um homem totalmente bíblico, eu não sou tudo aquilo que a Bíblia recomenda, eu não consigo ser. Então Deus está me ensinando, me capacitando para isso. Agora, sabendo disso, nós sempre estamos abertos a discutir tudo o que aconteceu e que as pessoas entendam o Brasil. O medo deles, no final das contas, é que não é que eles sabem, nós não vamos discutir nós vamos discutir o Brasil, e eles não conhecem o Brasil. Eles não conhecem o Brasil. O Kim conhece o Brasil, você conhece o Brasil, eu conheço o Brasil. Eles não conhecem. Então, quando nós vamos falar assim, cara, você quer discutir a Lava Jato? Vamos discutir o Brasil. Aí o cara fala, mas eu não conheço. Então, eles nunca vão discutir com a gente, sabe? Então, é só sobre isso que eu queria dizer. E falar para assim, cara, vai orar. E de certa forma, eu também queria agradecer a todos aqueles que mandam mensagens, que repetem as notícias de 6 anos atrás, que esquecem o que aconteceu no meio do caminho. E eu vou te falar porque eu quero agradecer de coração. E eu falei isso para minha mulher ontem. Porque toda vez que vocês fazem isso, eu tenho uma família excepcional que vem e, de repente, para orar comigo. E quando eles param para orar, e quando eles vêm me abraçar, quando eles vêm falar assim, pai, fica tranquilo, pai, não fica chateado, pai, não sei o quê, eu vejo quão especial foi a perseguição que vocês me empurraram, porque vocês não me empurram para um lugar ruim, vocês me empurram para um lugar ótimo, ficar com meus filhos, com a minha família, podendo orar junto, receber um abraço da minha mulher, receber um beijo dos meus filhos. Então, muito obrigado, continuem fazendo isso, porque vocês me ajudam muito aqui em casa. Agora, eu acho que a gente é mais preocupado, a gente aqui, eu e o Kim, a gente é mais preocupado em falar, porra, o Arthur não fez nada, cara, eu conheço o cara do que você mesmo, isso é verdade. Cara, eu durmo bem, você sabe que eu durmo bem, bem que eu tenho uma paz tranquila, eu vou te falar, eu não sou perfeito na minha vida não, eu tenho, como eu disse pra vocês, eu acordo todo dia de manhã e me sinto um marido que não é bíblico, eu não sou tudo aquilo que o Senhor pede pra ser, um pai que não é bíblico, um amigo que não é bíblico, eu tento ser, mas porque o padrão é alto, né, o padrão é o Senhor, esse é o padrão, eu nunca vou chegar nesse padrão, tá? Agora, do Michael Benz, então obrigado a todos
todos vocês, obrigado jornalistas, Shell, obrigado a todos vocês. Continuem fazendo isso, replicando, me copiando, porque quando eu faço isso, eu mostro a minha esposa, eu tenho uma mulher fantástica que me apoia em absolutamente tudo, que fala, cara, eu sei quem você é, vamos morar junto aqui, dar um beijo no filho. Ela fez um prato especial ontem por causa disso, tremendo no bacalhau. Muito obrigado a todos vocês. Então, valeu. Agora, tirando isso, o Michael Benz, para mim, que deveria ser o assunto geral hoje, para mim, que foi o ponto lá da comissão, ele mostrou uma coisa que realmente não tem várias camadas de choque no Brasil. Porque, veja bem, há muito tempo, de certa maneira, em caminhos diferentes, por exemplo, o Kim por um caminho, eu por outro caminho, eu pela geoeconomia, o Kim pela parte política, né, fazendo os dossiês, naquela série do Kim que é super, super competente lá, que é a história do Brasil, ele mostra que não é de hoje que a CIA influencia o Brasil e tem influenciado as eleições no Brasil e tem influenciado o destino da nação. Nós estamos falando que isso não é de hoje. Só que alguns pensavam que isso tinha parado no tempo. E talvez o Michael Benz reflete nessa conversa é que é super atual. Agora, é super atual onde, segundo Michael Benz, né, um agente que é um agente mesmo, né, no sentido mais clássico da palavra, de agir, cara, o ministro da Suprema Corte brasileira, né? O ministro da Suprema Corte brasileira que discutiu sobre as eleições no Brasil, que pediu ajuda à CIA. Então, nós chegamos a esse ponto e o que me espanta é essa anestesia política que isso acontece, isso é tratado com um tremendo, como se nada tivesse acontecido, sabe? Nada tivesse acontecido. Simplesmente as coisas não aconteceram. Então, aquele negócio eu vi algumas vezes, aquela do Michael Benz, e vale a pena rever, porque ela é histórica. Ela é aquela que um dia um Kim Painzinho, daqui a uns 50, 60 anos, quando fizer o dossiê dele, vai falar dessa sessão, vai pegar as atas dessa sessão, vai mostrar quem era o Barroso, vai falar disso. Então ela é uma sessão histórica no Brasil. É uma sessão que tinha que ser guardada, assim, de tamanha importância, porque nós sofremos, cara, de fato, ali sim, foi aquele golpe de Estado institucional que a gente falou já várias vezes, né, de forma genérica, abstrata, que o Bonavides escreveu no livro, que é o golpe dos ditadores constitucionais, mas mostra exatamente como aconteceu. O Michael Benz revelou como esse golpe foi dado e quem são esses agentes. Então foi uma das sessões mais importantes da história do Brasil. Eu acho que, sem dúvida, pelo menos a gente presenciou algumas coisas que são históricas no Brasil, né? Impeachment da Dilma, o próprio impeachment do Collor, né? Plano Real. Você teve vários marcos importantes, não estou falando que são bons, né? No caso real, mas algumas questões. Na época parecia. Parecia, né? Não sou contra a inflação, combater a inflação, mas todas as coisas foram feitas pelo Fernando Henrique, mas ontem o cara mostrou a influência, que é a essência do acordo neoliberal que está em todos os livros, que foi escrito nos livros, que está no colóquio de Lippmann, que está no Sociedade de Montpellier, com Hayek, está lá, que é esse acordo entre oligarquias financeiras e as cortes como agentes. Então, se você leu isso no livro, parabéns por ter lido, mas você teve a oportunidade de ver isso de forma real, concreta, como isso aconteceu no Brasil, na ação do Michael Benz, com o ministro da Suprema Corte. E hoje, veja bem, quando o Barroso fala que está pensando em sair da Suprema Corte em setembro, é porque o papel dele como agente foi revelado. Ele está deprimido, está preocupado, etc., cansado dos pares, isso tudo é desculpa. Isso é que nem aquela história lá do outro lá que tinha problema na coluna, que eu sempre esqueço o nome dele. Eita. Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Não sei o que, pô, tô meio deprimido e tal, não sei o que, enfim. Então, tem coisas mais relevantes nisso. É óbvio que o cara tá com medo, porque tá sendo revelado toda a ação dele, né? Eu sempre disse que para mim ele era uma das pessoas nesse aspecto, né, mais perigosas para o Brasil, tanto que o primeiro programa de economia que nós fizemos foi o que o Barroso foi fazer em Davos. Então, hoje você já sabe o que ele foi fazer em Davos e você já sabe algo que eu não falei, mas o Michael Benz falou, o que ele foi fazer na Suprema Corte brasileira. Então, é só isso. É o evento histórico mais importante para mim do Brasil, tranquilamente, que eu
presenciei nesses quase 50 anos que farei no dia, se Deus permitir, 12 de março de 2026. Muito bem. É isso aí, Kim. E você, o que você achou dessa história do Mike Benz aí? Realmente mostrou que as comissões valeram? Pois é, né? É mais um episódio aí que deveria mostrar, mas tem gente que já falou que não. Teve aí uma grande jornalista, falou que só falou obviedades, que já sabíamos, serviu de nada, e quem discorda é miliciano. Usou esse termo, pior que usou esse termo mesmo, miliciano. Ah, Jesus. Eu acho que o pessoal nunca parou pra pensar como é que funciona a imprensa, sabe? Como a imprensa pauta as coisas. O Mike Benz estava falando tudo isso há quanto tempo? Muito tempo. Quando foi notícia na imprensa? Nunca. O que vira notícia na imprensa é o que é fato político. Tem que criar o fato político. A partir do fato político vira notícia, a notícia é propagada por aí. Uma coisa é o Mike Benz falar no canal dele, falar onde quer que seja. A outra coisa é o Mike Benz participar de uma sessão da Comissão de Defesa e Relações Exteriores, que aconteceu após um requerimento ser pautado, um requerimento ser aprovado, onde ele vai falar várias coisas em um ambiente formal, onde terão as notas taquigráficas, que é como o Arthur falou, daqui a 50 anos você vai lá e você encontra, tipo as notas taquigráficas, sei lá, de 1830 e pouco, que os parlamentares estavam lá reclamando dos juros do empréstimo aí dos Rothschild, né, que foi o empréstimo lá da independência do Brasil, os 2 milhões de libras. Isso está lá registrado, arquivo histórico. Isso fica preservado conforme a história vai passando. Só que o pessoal não consegue observar, assim, mais uma vez, é uma não aceitação por interesse político. Você está falando que eu não posso generalizar. Vamos ver em 2026. Todos esses grandes críticos, né, em qual bloco político eles estarão e quem eles estarão apoiando aí. Cargos de deputados, estaduais, federais, senadores, quem sabe até governadores. No final do dia é uma negação na tentativa de entender o óbvio por puro interesse eleitoral. Muito bem, eu acho que esses são os nossos assuntos. Recentemente não, no dia de hoje, lembrando sempre que a gente grava na segunda-feira, teve uma matéria acho que foi no Wall Street Journal, de novo, que chamaram de golpe mesmo do judiciário. Isso. Né? Foi lá. Tudo bem, foi uma jornalista, não foi o jornal, né? Mas foi importante porque é uma coisa que também a gente sempre falou aqui, e agora a imprensa internacional está falando sobre isso, o que, né, é o que a gente acabou de falar no programa inteiro praticamente. Cada passo é um passo na política, né? Cada vitória é uma vitória. Não adianta você tem que olhar em que direção que você está caminhando. Não é se você ganhou definitivamente. É sempre assim, a gente está indo... eu acho que de umas semanas para cá a gente está indo em direção a se livrar desse regime, apesar de que a gente não sabe quando nem como, se isso vai demorar, o quanto de sofrimento a gente vai ter para isso, mas a direção pelo menos está indo para esse lado e é para comemorar e continuar agradecendo realmente a Deus e rezando, né? Sem parar, porque também não adianta achar que já está com o jogo ganho e parar. E é isso aí. Querem falar mais alguma coisa para fechar, Arthur? Deixa registrado uma coisa, né? A gente há um pouco falou dessas questões internacionais, sanção. Sim. Pegando o gancho que você falou da Wall Street Journal, esse final de semana tiveram em 2 matérias, 2 artigos de opinião, um no Globo e um no Estadão, onde ambos defendem abertamente o impeachment, onde ambos falam com todas as letras que não é mais uma democracia o que o país vive, não classificou como ditadura, mas sei lá, uma democracia disforme, já deixam a entender que o Senado falta com seu papel, ambos os textos, assim, algo muito curioso, e que são os mesmos argumentos que também estão no texto lá da O'Grady, que é a menina lá do Wall Street Journal. A semana começa no domingo, né? Pelo menos o que dizem, que é o meio dia da semana. Eu tenho que isso para mim é o último. Mas você pega domingo e segunda-feira, o Globo publicou 4 notas em sequência. 2 do Lauro Jardim, uma da Bela Megali, uma da Malu Gaspar. Onde eles começam a mostrar que sim, existe um ambiente cada vez mais
mais ruim, né? Mais triste, né? Na Corte Suprema. Sim. E a Malu Gaspar, ela traz muito mais detalhes sobre uma reunião que foi sendo vazada ao longo da semana. A primeira pessoa que fala dela é o Igor Gadelha. Igor Gadelha não fala da reunião, mas fala que o Dedé esteve em Brasília. Isso é muito curioso. Aí, e a notícia do Gadelha era que, olha, o Dedé foi a Brasília, se encontrou com o chefe de gabinete do Lula e não falou de Supremo, sanção. Assim, ele só falou que não falou, mas não falou qual era a agenda propositiva. Você fica assim, né? Tá bom, não falou. E o Dedé ia pegar um avião pra Brasília só pra falar com o chefe de gabinete do Lula? Não faz muito sentido, né? O Dedé é brabo. Só pra não falar sobre as sanções? Só pra não falar sobre... Aí vai, né? Aí o Dedé fala disso, aí depois fala outra matéria do Dedé, falou, o Dedé tava na reunião com os ministros, né? E aí fala assim, com outros banqueiros, qual? Aí essa matéria não falava. E aí a Malu Gaspar, ela conta a reunião foi no dia 5, além do Dedé, tava o cara do Itaú, do Santander, o presidente da Febraban, não sei porque não fala o nome do Isaac Sidney, tudo bem, Rodrigo Maia, e mostra que tem um incômodo grande. E aí, se você pega, essa reunião foi no dia 5, os eventos que começam a acontecer após o dia 5, cara, é nesse mesmo dia 5 que a Mônica Bergamo já fala do isolamento. No dia 6, é a capa da Folha de São Paulo, né, do isolamento, do clima de insatisfação. Aí começam a ver aquelas matérias de, olha, nem o Barroso, nem o ministro Gilmar estão sabendo das decisões. Eles estão sabendo disso porque depois que a imprensa publica. Não temos envolvimento com isso. Então começa a ter uma sequência de notícias daquele tipo, largou a mão, não tem envolvimento com isso, tudo após essa reunião. Pode ser uma coincidência? Pode. E o Brasil é o país das coincidências, né? Tudo é coincidência. Mas é muito curioso isso. E você vai vendo, né, uma certa escalada, e a coisa vai acontecendo. O Kassab, no domingo, foi no canal Livre lá da Bandeirantes, já começa a falar que não, tem que ser aceitável discutir anistia, né, modular, não dá pra punir todo mundo desse jeito, né, tem algumas coisas aí, e vem colocando assim, eu sou contra também perseguir deputados, aquilo outro. Você vê que é inegável que o clima mudou, e aí puxa o que você falou lá atrás pra encerrar. Nunca vai ter aquela vitória total e completa, é saber se você tá mais perto ou mais longe, você tá conseguindo avançar ou não tá conseguindo avançar em alguma direção. E eu acho que a direita, com suas pautas, vem avançando. Não na velocidade que o povo deseja. Por nós, eu acho que estava resolvida hoje ainda, antes do dia acabar. Mas não vai acontecer assim. Então, tem isso daí. Ao longo dessa semana, tem a reunião com o Eduardo. Já começaram a ser notícias ao longo aí da segunda, né? O Haddad não conseguiu ter reunião, colocou a culpa no Eduardo, no Paulo Figueiredo. Eles rebateram e falou, irmão, a culpa é tu que é o incompetente. Enfim, né? E o clima está esquentando no Brasil. Quando a gente falou lá atrás que começou toda essa confusão, olha gente, pode esperar 60 dias, 90 dias no mínimo de treta, era a provisão mais pé no chão que tinha, né? Sim. Talvez seja até mais. Mas 60, 90 dias, com certeza. É o mínimo, Vamos ver pra onde vai, pra onde as coisas irão aí até o próximo programa. É isso aí. Valeu. Então, muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, Kim. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até agora. E é isso aí, que Deus abençoe a todos e continuem nos curtindo, compartilhando, dando hype, e faz isso agora já, se você esqueceu, dá uma curtidinha, porque isso ajuda muito a gente não vende nada aqui, a gente só quer falar com vocês e quanto mais gente ouvir, melhor, tá bom? Então, curta, compartilhe e siga o nosso canal. Um grande abraço e até o próximo Puxando o Fio.